Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Empresária. Na verdade, o último episódio dessa temporada. E tô fechando com chave de ouro. Para você que não me conhece e ainda não segue o nosso canal, siga, assista os outros episódios e acompanhe a gente nas redes sociais. Eu me chamo Beatriz Cristina, sou mentora de empresárias no digital, mas também possuo uma agência de mídia especialista em posicionar negócio nas redes sociais. Estou aqui, nada mais, nada menos, com Amanda Martins, especialista em burocracia e gestão empresarial. Se apresente, Amanda. É uma honra estar aqui. Sou Amanda Martins, especialista em regularização empresarial. Meu objetivo maior é simplificar a burocracia para as empresárias na vida e nos negócios. Muito bem, muito obrigada. Estamos falando de inteligência, né? Num cenário geral, né? Também estamos aqui com uma Ellie, que está falando sobre inteligência espiritual, sem falar de religiosidade, assim, só ela para poder explicar isso, gente. Muito obrigada, Beatriz, pelo convite. É um prazer estar aqui ao lado da Amanda para a gente dividir esse bate-papo. Muito obrigada pela presença de vocês. A Amanda é minha mentorada, Maeli, cliente da agência. Então, assim, mas eu sempre acho que a gente pode falar um pouco mais da gente e, às vezes, na rede social é muito curto, né? Então, por isso que um podcast, esse momento de bate-papo, esse momento de aprendizado, porque com certeza aqui a gente não sai da mesma forma que a gente entrou, a gente sai daqui com uma outra bagagem, então por isso que eu resolvi fazer esse match com vocês. Mas, fala com a Maeli agora, você começou ajudando outras pessoas na sua jornada, mas como foi esse processo de autodescoberta, como você percebeu que, de fato, poderia ajudar o outro, se doar? Eu acho que você vai descobrindo como se doar, como servir, servindo, né? Você vai fazendo e aí a vida vai mostrando os caminhos. Na verdade, desde muito jovem, as pessoas dizem para mim, você é psicóloga? Eu digo, não sou psicóloga, porque a vida toda as pessoas sempre chegaram para pedir conselhos, para contarem suas histórias. E aí, à medida que eu fui caminhando com esse autoconhecimento interior, né, meu e pessoal, eu fui descobrindo que essa era uma potência. Era isso que eu queria, isso que eu poderia fazer para servir. Então, acho que a gente veio na vida para isso, para servir a vida. Então, você caminhando. Foi nessa caminhada minha interior que eu fui descobrindo como servir. Eu acho que por essa tranquilidade também, né? Esse equilíbrio. Eu acho que todo mundo gosta de ouvir um pouquinho, porque às vezes a gente está tão acelerado com o mundo e ter um ponto ali, uma pessoa que vai te acalmar e vai fazer com que você olhe para a sua inteligência, né? Para o seu bem-estar. Te servindo e ensinando a servir é maravilhoso. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu já tô dando spoilers, né? Vou para Amanda agora, né? Amanda é minha companheira de formação, formada em Direito também, mas fez essa transição. Como é que foi esse momento de ajudar essas pessoas que estão informal, de fato, a irem para a formalização como negócio? Eu costumo dizer que a regularização ela me encontrou. Não fui eu que decidi, né, atuar com regularização. Atuo com isso desde 2016. Começou ali abrindo o CNPJ do meu irmão e aí depois foi gerando uma demanda por conta disso, porque a Amanda está graduando em Direito, então ela entende de burocracia. E um ponto bem específico dessa fala, quando as pessoas me procuravam lá no início, cara, eu consigo entender o que a Amanda está explicando, ela consegue traduzir. Porque já me disseram, não entendi nada, e aí eu pesquiso, não consigo entender. Então, a regularização me encontrou e eu só fui encontrá-la, assim, né? Fui aceitá-la na minha vida depois que eu desisti da carreira pública, e aí eu decidi fazer da regularização empresarial um negócio, que foi quando eu descobri a gravidez da Antônia. É um marco bem importante, né? Falando em marcos, a Maeli falou sobre a transformação de fato que aconteceu em 2018. Sim. Como foi esse momento? Foi um momento bem difícil da minha vida. Eu estava ali com 38 anos, então era uma fase assim que eu não sei dizer, mas a psicologia explica, né, que a metanoia chega aí entre os 35, 45. Então, ela me pegou exatamente nesse momento. Foi um período bem complicado, onde tudo estava desmoronando, tudo mesmo. Assim, só não desmoronou a minha fé. A fé em mim, a fé em Deus, essa não desmoronou.
mas as outras coisas estavam bem complicadas. E aí eu precisei me reconectar comigo. Eu já estava fazendo terapia, eu faço terapia desde 2015, e ali eu comecei a construir uma Maëlle diferente. Eu percebo isso hoje olhando para trás. Ali eu comecei a dar um input diferente em mim, porque o autoconhecimento sempre foi a minha pegada, desde muito jovem. Mas ali eu tive a convicção de que esse era o caminho. Sabe quando você tem a certeza? Uhum. Ali eu tive a certeza, porque eu não tinha para onde correr, eu não tinha onde me agarrar, a não ser naquilo que eu já tinha descoberto de mim. E foi descobrindo, assim, essa força interior que eu consegui superar aquela fase, que foi uma fase mega decisiva, como você disse ainda há pouco, né, da decisão de largar uma coisa por outra. Então, eu tive várias decisões que eu tomei naquele ano, que se concretizaram em 2019, já como reflexo dessas decisões, mas mudou completamente a minha vida. E dizem que fases difíceis, a gente fala que fases são muito marcantes, mas fases difíceis impulsionam a gente. Sim. É aquela situação, ou você fica aqui nessa fase, ou você de fato... Ou você muda o jogo. Muda o jogo, e foi né? o que eu fiz, eu mudei o jogo. Eu peguei tudo que eu sabia de inteligência espiritual e naquele momento eu precisava aplicar na minha vida. E aí esse jogo virou totalmente. Muito bom. Totalmente. Muito bom. Você falou aí de metanoia. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Tô então, curiosa. Metanoia é a crise da meia-idade. Né? O Jung traz esse estudo maravilhoso sobre a crise da meia-idade e que foi apelidado depois como metanoia, que é aquela fase onde você fica meio noiado mesmo. Sim. Tudo tá ali em ebulição, tudo tá misturado dentro de você. E a metanoia é essa fase onde você vai separar uma coisa da outra, aquilo que é você daquilo que é só uma noia. Vamos dizer assim. Crenças bem, também, bem né? simples. Momento de... Exatamente. De ressignificar muitas coisas, de largar outras, né? Para poder absorver coisas novas. Então, é um momento de transição. Muito bom, porque assim, eu não tô nessa fase, mas é bom porque a gente se prepara, né? E traz essa clareza, porque nada melhor do que quem já viveu trazer pra gente como foi esse momento. Sim. Ela não tem uma fase determinada, apesar dos estudiosos já estabelecerem ali um range, né, de idade. Mas ela pode surgir a qualquer momento. Sim. Ou seja, basta que você entre em crise. E essa crise não é com o outro, essa crise é com você. Perfeito, perfeita identificação. Maëlle, vou continuar com você. Você falou muito sobre seu maior sonho é fazer sua luz brilhar. Como você trouxe essa luz em relação e uniu com a inteligência espiritual? Porque falando mais um pouco da sua área, de fato. Na verdade, é a inteligência espiritual que faz a luz brilhar. Porque a partir do momento que você coloca essa inteligência, que não é uma inteligência adquirida numa faculdade, não é algo que você compre, é algo inato. Todos nós temos inteligência espiritual. A questão é, eu estou com ela desenvolvida ou não? Sim. Então, à medida que eu desenvolvo, à medida que eu sirvo a vida, essa luz vai brilhando. Porque a inteligência espiritual traz para a gente o quê? Sentido de vida. Então, quando você está com ela altamente desenvolvida, utilizando aí o autoconhecimento, né? As fases que você tem de processos individuais, que são de cada um, mas também a fé que você distribui, não só para o divino, para o todo, como a ciência quântica fala, né? A física quântica fala, você também consegue caminhar com isso dentro de você. Então, é dentro de você que você vai encontrar esse tesouro. É como se fosse uma pérola. Ela está ali dentro de você, escondidinha. E à medida que você descobre essa inteligência espiritual, o seu desenvolvimento humano aumenta. Porque não é o desenvolvimento humano que traz a inteligência, é o contrário. A inteligência espiritual bem elaborada é que faz com que você desenvolva humanamente. E aí você se percebe humano, você se percebe exatamente Não é uma aula. Naquilo que você vai fazer, nos seus propósitos, no sentido que você dá para a sua vida. É uma bússola, uma grande bússola. Né? E a partir do momento que você desenvolve essa inteligência, tudo mais entra em rota. Não de colisão mais, mas sim numa rota assertiva que vai te levar para onde você quer.
Muito bom, muito bom. Sou apaixonada por esse tema, né? Cliente pode falar, mano. Eu tô energizado. Pois é, mas ele tem esse poder Essa de... tranquilidade, sabe? Entendeu? Essa paz, esse E a gente acolhimento. contamina o ambiente, assim, de uma forma muito Sim, positiva. É chega a dar muito um bonito arrepio, assim, dela sabe? falando Gostoso. disso com tanta propriedade. Eu não conhecia essa área, a Érica, quando veio pra gente da agência, falando inteligência espiritual, sem falar de religiosidade. E olha quão profundo é de fato, não é nada superficial, pelo contrário, e serve para todas as áreas da vida. Então, assim, nossa, eu fico encantada. A gente vai falar mais. A gente tá só começando. Eu também. Falando em inteligência, a Amanda teve que tomar uma decisão, acho que inteligente dentro dessa área, que foi decidir sobre a escolha do concurso que você foi aprovado. Como que foi isso? Então, no caso, eu queria carreira pública, que eu queria ser juíza federal da área do trabalho. Mas, assim, sabe, quando você vai, como a Maëlle falou, você vai caminhando e a gente projeta algo, a gente planeja algo, mas aí a vida vai te apresentando os fatos reais. Então, como eu estagio na área jurídica desde o primeiro período da faculdade, eu fui tendo acesso a departamentos, a locais jurídicos e não jurídicos, então isso fez com que eu também tivesse a percepção do que é teoria e prática. E aí, eu entrei para o direito com a premissa de ajudar pessoas, né, levar um conhecimento de forma simples para as pessoas que não têm noção de direitos, de deveres, enfim. Porque eu já estive nesse lugar e tive alguém, um profissional da área, para parar com toda a paciência e explicar para mim e minha família qual era a bússola, né, o caminho ali a seguir. Mas a simplicidade com que ele usou para nos explicar quando éramos totalmente leigos foi o que fez a chave virar. Então eu falei assim, é isso que eu quero fazer com as pessoas, porque ele ajudou muito a gente, eu criança, né? Mas então, virou uma referência, né? É uma referência. Então começou que a sementinha começou ali. Então eu entrei para o direito para ajudar as pessoas, simplificando a burocracia, porque eu sei que a área ela é densa, os termos são muito técnicos, então eu me coloco naquele lugar da Amanda lá, que precisou, né, ela e família, que precisou daquela orientação e teve alguém para simplificar isso. Eu falei, eu quero fazer isso, eu gostei disso, ele ajudou a gente, então resolveu muito dos nossos problemas. Meu pai, na época, estava no hospital, com vários filhos do lado de fora, guardando ali para, enfim, se alimentar, viver. Então, a orientação dele foi primordial para a gente conseguir dar entrada no benefício dele na época. E aí, então, assim, quando eu me deparei com vou para magistratura ou faço outra coisa, que foi quando eu engravidei da Antônia, que foi em março de 2021. Eu falei assim, bem, agora eu preciso de uma outra fonte de renda, porque um ser vem ao mundo, e como eu tenho tratos comigo, Amanda, e já tinha uns tratos, né, com a Antônia, mesmo sem ela saber da existência dela. Então, quando for mãe, quando tiver um filho, né, quero que seja assim e tudo mais, então trazer ali o máximo de segurança para ela, que não falte nada. Então, eu falei assim, Amanda, você vai ter que buscar uma outra fonte de renda. E aí, uma grande player do marketing digital, ela é referência na área de cabelos, né, e tudo mais, mas também traz a área empresarial para mulheres negras, inclusive. E aí ela falou assim, Amanda, por que você não traz todo o seu conhecimento na área jurídica e não jurídica, área burocrática, para o digital? Eu falei assim, não, eu sempre fiz isso para ajudar, sempre, né? Nunca monetizei desde 2016 ensinando pessoas a fazer abertura de empresa, a regularizar ali também com o conhecimento que eu tinha para cada momento, ali de acordo com o período da faculdade, orientando essas pessoas também a nível jurídico sobre qual caminho mais seguro, de proteção, mas eu nunca pensei em monetizar, porque os meus olhos estavam no concurso público, na magistratura. E aí foi quando eu desisti da carreira pública. Eu falei, não quero mais. Porque eu também sei que eu não vou conseguir ajudar as pessoas da forma com que eu quero. Eu não vou ter a liberdade de falar
com simplicidade sobre burocracia para as pessoas. Porque sendo magistrada tem todo um protocolo, você sabe. Sim. Então, eu falei, não vai fluir. Só que eu demorei muito tempo para me encontrar. Quando você foi falando, eu fui me identificando. Porque eu precisei fazer uma autoanálise para entender o que me deixava feliz. E a regularização, ela me deixa feliz desde quando eu abri o CNPJ do meu irmão, que foi a primeira Usou empresa. inteligência espiritual, tá? Exato, entendendo? né? Sem saber o que era de fato, né? Exato, eu olhei pra mim e falei assim, amor, o que você ama fazer? Sabe, que você se vê fazendo assim, por um longo tempo, que você já faz. Porque as pessoas já gostam do modo com que eu explico, já gostam da minha orientação, eu sou buscada por isso, né? Também de trazer esse lado mais humano por conta de trazer pra minha atuação o que me aconteceu na vida. Então eu trago tudo, as minhas experiências pessoais, se elas forem, quando agregadas no meu atendimento, se elas forem fazer bem ao meu cliente, eu vou trazendo isso, sabe? Então, eu me coloco muito no lugar do outro. Eu já estive do outro lado. Então, eu tenho prazer em fazer isso, porque quando eu dou a notícia, seu CNPJ está aberto, sua empresa está regularizada, você está protegida, eu me sinto a Amanda, criança, sabe? Com a resposta positiva daquele profissional falando, tem solução. Sabe, vocês não estão desamparados, tudo vai ficar bem e tudo mais. Então, eu sou uma ferramenta, né, para essas pessoas, para quem quer sair da informalidade, para quem quer selar a paz com a Receita Federal, para quem quer proteger o negócio e não sabe por onde começar. Então, eu falei assim, é regularização, porque eu faço isso e faço assim, sabe? Faz muito bem. Eu falo, gente, porque eu amo. é isso que eu sabia que essa mesa dá muito certo. Eu sabia. Tem que segurar pra não chorar. Porque é isso, porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, nessa transição de carreira, transição de momento mesmo, se questionando e em conflito do o que eu vou fazer. Mas não faz essa autoanálise que vocês fizeram. De parar e falar, olha quanto que você já caminhou, quanto que você já serviu ao outro, sem saber que, de fato, isso poderia se tornar uma profissão. A coisa mais importante do processo é se ouvir, né? Sempre né? Se ouvir. É o ponto de partida. E a gente acha que é ouvir o outro, é o que o outro vai dizer, como ele vai dizer, se ele vai aceitar, se ele não vai. E, na verdade, quem precisa aceitar é você. Porque a partir do momento que você decidiu, pronto, aí traz clareza, né? Daquilo que exato. E a satisfação. E você pensa, estou satisfeita com o que eu faço com prazer, oferecendo com aquela luz interna, né, acesa. E aí, quando você tem retorno financeiro... Maravilha. Aí é consequência, mas assim, você está satisfeita e você faria até se fosse de uma outra forma. Obviamente que a gente aqui vive num mundo que a gente precisa pagar contas, capitalista. Mas, assim, quando tudo se alinha, né? Essa clareza, o alinhamento do que eu faço enquanto profissão, mas o que eu faço enquanto propósito, aí é algo muito maior, né? Algo muito... flui muito mais, né? Com certeza. Ai, gente, eu tô muito emocionada, porque é um assunto muito lindo e que se conecta. E a Amanda quebra uma coisa muito que a gente fala sobre parte burocrática. As pessoas têm muita resistência com burocracia. Então, a Amanda acho que traz isso de uma moda muito clara e convence de fato que as pessoas precisam entender que acho que burocracia é inteligência, né, Amanda? Por isso que eu trouxe falei sobre inteligência no empreendedorismo. É estratégico. É o que eu costumo dizer para as minhas clientes, que você não faça renda passiva para a Receita Federal, porque isso não é estratégico, isso não é inteligente. Quando você empreende, você quer ter liberdade. Né? E quer ter o mínimo de custo possível. Então, quando você deixa de paga em atraso, seja por qualquer motivo, você está pagando além do que você deveria. E isso não é estratégico, isso não é inteligente. Então, poxa, Amanda, mas eu não sabia. Então, olha, essa parte é comigo. Então, vamos conversar? Porque uma das maiores barreiras para ter esse preconceito com relação à burocracia, não estou dizendo que ela é fácil porque eu atuo na área, não é. São muitos termos técnicos, sim, quem é da área vai entender e quem não é fica ali. Mas é possível. Para quem me dá a abertura de Amanda, tudo bem, você pode me explicar? Eu quero entender. Eu não vou colocar a mão na massa, mas você pode pelo menos me deixar ciente, que é uma outra coisa que eu trago também para os meus clientes. Eu acho primordial, por mais que você não vai executar, mas que você saiba os porquês. Por que tem que ser feito, quando tem que ser feito, porque a dona da empresa é você. Você quer que ela tenha consciência. Consciência e autorresponsabilidade também, porque que ela delegue, não delargue.
Perfeito. É diferente, né? O nosso nome é muito maior do que qualquer faturamento, né? Nossa reputação vale muito mais. Então, que você sempre esteja preservando o seu nome. Então, você tem que entender como é que funciona para que você possa liderar, mesmo não colocando a mão na massa. É muito bom, eu trago muito isso na minha mentoria. Porque a gente precisa entender para depois delegar. Porque senão, muitas vezes, você não vai saber o que se trata de fato. E quando você é resistente ao aprendizado, porque eu acho que tudo é aprendizado, você é resistente à mudança. Você Sim. é resistente a crescimento. Então, você sempre vai achar que, não, é melhor eu jogar pra lá ou deixar pra lá. E aí, muitas vezes, quando vem, né, que a Amanda fala, vem cliente já com a cabeça fervendo, no desespero, com uma notificação extrajudicial da Receita Federal, Sim. porque não deu atenção devida a isso, né? Gente, a gente tá falando, assim, muito de começo, mas eu sei que toda jornada, principalmente no empreendedorismo, passa por desafio. E a gente vai entrar... Esses são vários, né? Eu sei. Mas, assim, a gente precisa escolher um pouquinho, né? Eu vou falar, assim, maior, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse momento da metanoia? Agora eu vou falar que eu já conheci a palavra. O maior desafio era me encontrar, porque a metanoia chega exatamente para que você se encontre. Então, ela tem hora para chegar, mas ela não tem hora para sair. Porque vai depender de como você lida com o processo. Sim. E o quanto de tempo você leva com aquilo ali. Então, para mim, levou um ano bem intenso. Que aí resvalou num ano e meio, até meados de 2019 ainda estava com esse processo muito forte. Mas é até você se encontrar, exatamente como a Amanda falou, é você se ouvir, é você se perceber, é você tomar decisões e não abrir mão da autorresponsabilidade, que você falou. Muito bem. Porque é isso, se você acha que o outro é responsável pela sua vida, você não faz nada com ela. Verdade. Na verdade, é você que é responsável. É você que diz o rumo que você quer tomar. Então, a maior dificuldade nesse processo era decidir, tomar decisões e ser responsável pelas consequências daquela decisão. Então, eu decidi romper muitas coisas, né? Vivenciar outras. E aí, para isso, você tem que ter muita coragem. Né? E assumir a responsabilidade daquilo que vai vir. Sim. Que muitos vão te aplaudir e outros não. Com então, certeza, né? Você não pode esperar aplausos de todo mundo. Sim. O maior aplauso tem que ser o seu. Ah, Maela, então você está dizendo que a opinião do outro não vale nada. Nesse sentido, não deveria. Concordo. Não deveria ser um decisor, né? Ser um ponto decisório, exatamente. O ponto de decisão precisa ser meu. Perfeito. Então, se a minha mãe, se meu pai, se alguém que eu amo muito não aplaude aquilo ali, mas para mim, como a Amanda falou, é muito importante, aquilo faz meu coração vibrar, eu devo seguir. Com certeza. Eu devo seguir, ainda que esses amores não me apoiem nesse momento. A intuição falando de fato chamado, né? Exatamente. Seguiu aquele chamado. Interior. Exato. Muito bom. Assim, você falou de terapia também, né? Mas você poderia dar um conselho de quais ações que a pessoa de fato pode tomar para poder fazer esse processo de transformação profunda e pessoal, né? Que é pessoal. Sim, é pessoal. A terapia vai entrar onde você não consegue atingir. Então, se você começa fazendo exercícios que a psicologia positiva traz, que a própria PNL fala, que o coaching vai te ajudar a elaborar, você vai. Então, você tem vários recursos, várias técnicas que você pode fazer durante o dia. Frases de afirmação, eliminar pensamentos negativos, meditar, né? Você pode fazer várias coisas. Uma conexão com si Uma mesmo. conexão com você mesmo. Escrever num papel as suas metas, aquilo que verdadeiramente você quer. Isso ajuda e clareia muito. Mas a depender de como a metanoia tá e o que ela tá mexendo, talvez você precise de um profissional. Então, diariamente, sim, você pode usar frases positivas, de afirmação, de preferência em frente ao espelho, para que você se conecte com você mesmo, para que você se olhe nos olhos. Isso ajuda muito, né? Diariamente falando. É você ter palavras positivas para você quando você cometer algum equívoco. Sim. Que geralmente a gente se chicoteia, né? Muito. E a gente fica preso naquele erro, mas o erro não determina quem você é.
O erro é apenas uma etapa daquilo que você está construindo, está caminhando. Mas ele não determina a Amanda, né? Ele não faz com que você não seja sirva. aquilo, né? Exatamente. Muito bom. Então, essas práticas diárias você deve e pode fazer. Se você já está num processo de autoconhecimento maior, isso fica mais fácil. Ou seja, se você, como eu digo, se você já está terapeutizado, ou seja, se você já está em terapia, facilita muito esses exercícios para o ganho, né, com a terapia, que é só de 1 hora e às vezes 1 vez por semana. Não dá conta da sua vida. Então, você precisa de exercícios diários. Diariamente, você precisa reforçar em você o que você quer. Perfeito. Por que você faz o que faz? E para quê? Para que você está fazendo aquilo ali? É só uma questão de ego ou você verdadeiramente tem um ganho emocional no sentido de ser útil, de servir, que é o que trata o livro. Ai, eu já tô querendo ler. Gente, ganhei de presente aqui. Eu tô muito feliz, já tô querendo ler. Eu amo. Eu já termino o livro já pensando em outro. Esse aqui já vou começar. Então, o livro vai falar do como você pode ser útil. Ou seja, você tem habilidades que muitas das vezes você desconhece. E por desconhecê-las, você não coloca em prática. Então, eu diria que o primeiro passo é você verdadeiramente começar a se olhar. Todos os dias. A gente tem muita dificuldade de se olhar. Muita Por mesmo. incrível que pareça, até no espelho. A gente Muitas passa vezes, batido. esse fato de estar de encontro com você, né? De se enxergar com as suas Exato. imperfeições, com as suas maravilhas. Exato. Porque muitas vezes é isso, a gente constrói nossas crenças, nossos valores, enfim, nossos achismos com base no outro. E não Sim. se olha e fala quem eu sou de fato. E aí eu valido o que o outro traz para mim, mas eu não valido aquilo que eu sei que eu posso fazer e que eu sei que eu sou. O que o outro acha sempre tem, a gente dá mais peso, O outro né? acha, eu dou mais peso, infelizmente. E isso denota uma baixa inteligência espiritual. Muito bom. Só agora falando agora sobre o livro. Onde as pessoas podem comprar o seu livro, por favor. Eu quero Então, saber. É só entrar em contato no meu Instagram, me chamar no direct, porque a editora deixou alguns exemplares, né? Que eu ainda tenho comigo. Perfeito. E aí é só me chamar lá no Instagram. Ai, ótimo. Muito bom, gente. Chama Tem a mesmo versão porque... digital também, tá, gente? Ah, Se olha. quiser a versão digital, é só ir na bio do meu Instagram. Lá no Linktree tem o acesso pro e-book. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Sim. Gente, eu ficaria aqui o dia todo. Não, eu tô Tranquilo. Vai zen. já pegando essa Muito. energia e se preparando, porque agora eu vou... Esse é o momento de passar essa mensagem, porque você me falou que nessa transição você tinha medo de retornar para o CLT. E eu acho que isso é um medo de quem está fazendo transição para empreendedorismo tem, né? Porque pela construção do outro. Porque a gente projeta a nossa vida com base no que muitas vezes as pessoas estão falando. Ah, que o CLT é seguro, porque o concurso, porque não sei o quê. E aí você fica, no primeiro mês que você empreende, aí não deu certo, você fala, meu Deus, não vai. É realmente, fulano, Beltrano, tinha razão, né? Vou começar a enviar currículo. É isso. Começa o desespero a dominar, né? Então, como é que foi no seu dia a dia fortalecer o seu negócio e começar a se livrar dessa crença, né? Porque eu acho que não tem retorno. Quando a gente começa a empreender, é só pra frente, né? A gente cria braços, raízes, troncos, mas não tem aquela, vou fazer aquela curva ali, não. Pro CLT. Não, vamos lá. Como é que foi isso pra você? Por mais que eu empreenda desde os 12 anos, são fases totalmente diferentes, né? Claro. Quando eu comecei a empreender com 12 anos, pra mim era bico. Era aquela coisa do arrumar um dinheiro pra fazer o cabelo, um negocinho, aquela coisa do inho, do diminutivo. E então, assim, eu precisei, né, mudar muito e também fui pra CLT, fui pra faculdade, essa coisa toda, buscando concurso público, por quê? Porque é seguro, o ponto de segurança. Gosto também da questão da magistratura em si, me interessava mesmo, mas eu não consegui atingir meu propósito. Porém, insisti nisso até ali 2021. E aí, eu resolvi monetizar meu conhecimento, tudo bem, a Antônia nasceu, e eu tinha um plano de ação para quando eu saísse da CLT. Então, eu tava conciliando, né? O
o Regularizar monetizando ele, que antes era gratuito, era de forma projeto social, e conciliando com a CLT. Estava no escritório na época. Só que até então, por conta da pandemia, a empresa falou que não ia mais voltar presencial. Aí até que tudo mudou. E aí bateu o desespero do e agora? Então, vou ter que me segurar aqui um tempo. E como é que eu vou fazer com a Antônia? Então, eu fiquei, assim, por um bom tempo refletindo, né, sobre como fazer isso. E eu falei assim, bem, eu vou ter que antecipar o plano de ação de tocar a empresa. Porque até então a minha atenção estava dividida. CLT, eu tinha que cumprir o contrato, e o empreendedorismo. Falei, bem, quando eu sair da CLT, eu vou focar exclusivamente. Quando foi em fevereiro de 2023, isso aconteceu, e aí se tornou real, né? O plano de ação se tornou real. Não tem mais tempo de planejar, agora é agir mesmo. É aquela fase do auxílio e tudo mais, mas aí com isso eu já fui tocando a empresa. E realmente é isso, Bia. Quando dá o primeiro mês, que você se organiza, tem as metas diárias, semanais, mensais, e o dinheiro não chega, com uma criança presente, o desespero dá uma batida, né? E aí, em alguns momentos, me peguei resgatando fala de pessoas próximas na época, de que minha filha, é impossível você atuar na sua área como empresária, você tem que arrumar um outro escritório para você trabalhar. Você tem que assinar a carteira de novo, porque não tem como, é impossível você fazer você atuar na sua área de casa. Porque o meu modelo de negócio o atendimento é remoto por conta da Antônia, para eu conseguir maternar e empreender. Falei, então meu modelo de negócio é esse. E então eu fiquei assim, gente, bem que fulana falou. Que era impossível. Que era impossível, e agora o negócio tá ficando difícil. A vozinha. Aí você olha, né, pra criança, eu falei, oh meu Deus. Tô fazendo loucura. Mamãe tá ficando doida. Mamãe tá ficando doida. Eu falei, ai, respira, Amanda, respira. E aí, assim, parece que realmente isso aqui, esse momento tinha que estar acontecendo, porque quando a Maeli fala sobre a questão da decisão, e é algo que eu trago para minha vida, né? Não é só tomar decisão, é sustentá-la. Eu tomei a decisão de focar exclusivamente no meu negócio para que eu pudesse construir riqueza e legado enquanto materna, enquanto cuido da minha filha e enquanto cuido, cuido de outras empresas, simplificando a burocracia para elas. E isso é real, isso não é passageiro, não estou brincando, não vi esse mundo para brincadeira, a decisão tomada, ela vai ter que ser cumprida. E é lógico, na vida adulta, todas as decisões, por muitas vezes, vêm acompanhadas de renúncia, né, de altos e baixos, e quanto adulta, eu tenho que lidar com isso. Então, o maior desafio foi o sustentar a decisão, porque o externo, muitas das vezes, te diz o contrário. Você tá vendo? Aí, ó, você falou que ia focar exclusivamente na empresa, tá com a sua empresa rodando, cadê cliente? Cadê dinheiro? Com uma criança, isso é loucura. Mas eu, dentro de mim, sabia, cara, vai dar certo. Que eu vou fazer dar certo. Eu não esperei alguém fazer, ou esperei essa resposta vir de alguém me salvar. Falei, bem, é colocar a mão na massa. É colocar a Amanda que você sempre foi. É se colocar em movimento e execução, que é algo que eu sempre falo, né? Coisas acontecem para aquelas que se movimentam e executam. Tudo que eu tenho na minha vida é fruto de movimento e execução. Porque só aprender sem colocar a mão na massa também não surte efeito. Não vai fazer milagre, né? Então, eu fui ali pagando, né, por essa decisão, e pago até hoje. Porque isso é sustentar a decisão que eu tomei, agradando ao outro ou não, o outro acreditando ou não. O que importa é que eu, Amanda, acredito. Porque esse planejamento, esse plano, esse sonho é meu. Que maravilha. Essa empresa é minha. Então, a responsabilidade é minha. Tem um alto nível de inteligência. Né? São mulheres fortes aqui, conscientes. É porque a vida, ela vai... Você desde o princípio falou, né? A vida, você vai aprendendo a caminhar caminhando. E a vida, ela foi me ensinando isso. Quando você não tem muitos recursos financeiros, apoio na jornada que não é de hoje, né? Que falta ali um apoio, um incentivo. Então, eu tô muito acostumada, desde muito nova, se eu tenho uma ideia, eu tenho um objetivo, eu vou buscar.
Porque eu já sei que ninguém vai me dar. Eu sei que não vai cair do céu. Uhum. Eu sei que não adianta eu reclamar. Que o reclamar, como diz Napoleão Hill, é reclamar 2 vezes. Sim. Então, não vai mudar nada, a não ser piorar. Então, eu falei, bem, o que eu posso fazer? O que só depende de mim? Que uma vez que eu dependo do outro, eu só vou até onde ele me permitir chegar. E essa limitação eu não quero para mim, nem para os meus clientes. Que essas mulheres entendam o que é ser autora da própria história, construindo riqueza e legado para si, mas tomando ali de fato tendo autonomia. Sim. E eu acho que não tem como ter autonomia, tenho certeza, que não tem como ter autonomia sem ter autorresponsabilidade. Não tem. Não tem, anda muito alinhado. Sim. E você tocou num ponto muito importante que eu acho que é essa questão do impossível. Porque algo é impossível para quem nunca tentou. Pra quem nunca tentou. A gente não tá falando aqui pra ninguém fazer loucura de pedir demissão e tal. Não é isso. Não. Mas quando a gente não tem referências dentro do que a gente faz, você vai achar que é impossível até você ir lá executar. E no primeiro momento eu também fiz uma transição com meu filho. E eu falei, gente, minha família vai achar que eu realmente Tô louca. tô louca. Um filho de 2 anos, resolveu pedir demissão, vou fazer transição de carreira. E vamos ver no que vai dar. Eu lembro que eu falei pra uma amiga assim, eu falei, amiga, olha só, não tem medo de trabalho. Se der errado, eu tenho ou como voltar, ou eu pego uma bicicleta e entrego até comida, não tem problema. Mas eu falei, mas aqui eu não posso me permitir mais ficar. Uhum. E foi o fato que aconteceu. E tinha momentos desses, assim, que eu lembro, meu esposo trabalhava fora e eu ficava com meu filho, porque o primeiro movimento que a gente fez foi tirar ele da creche por economia, né, nesse momento de transição. E aí eu falei pra ele, cara, abri meu primeiro carrinho, não vendi uma mentoria, uma consultoria na época. E eu falo pra todo mundo, minha primeira consultoria foi R$29. E eu tinha uma expectativa de que ia ser super fácil vender porque era barato. Sim. E aí tinha a questão do posicionamento, do ruído que a gente vai vendo no decorrer do empreendedorismo. E aí eu chorei pra ele, eu falei, acho que não vai dar, tá? Ele falou assim, fica calma, é a primeira vez que você tenta. E aí foi aí que eu entendi, porque às vezes a gente tá tão com essa crença não, mas lá eu vou ter todo mês o salário e tal. E aqui tentei a primeira vez e acabou. Mas você tenta só uma vez quando você tá fazendo uma prova, quando você tá, sei lá, em qualquer movimento da sua vida, como a Mari falou dos erros. Você erra várias vezes, mas aí no empreendedorismo a gente acha que a gente não pode errar. Exato. A gente acha que a primeira vez que a gente errou que não deu certo é porque não é pra gente. Exatamente. Entendeu? E aí muitas vezes eu falo, não é porque você não errou, não é porque deu errado, é porque você desistiu. E o empreendedorismo é isso, é não desistir. E, gente, não tem segredo tá tanto tempo, já tem uma empresa, fatura tanto. Não, é desafio o tempo todo, porque a vida é isso. A gente, inclusive, vive num planeta de provas e expiações. A gente tá o tempo todo sendo provado. Exato. Não tem felicidade plena, não tem. Não. Né? Não. Aqui, nesse momento, não tem. Então, a gente precisa... É uma felicidade relativa. relativa. E a gente precisa acompanhar esse equilíbrio, né? Porque Exato. senão o nosso emocional vai... Você se cobra demais, você quer ser perfeito e aí... E não existe vai essa dar. perfeição, não vai ter esse encontro, né? E aí nosso emocional, por exemplo, vai pular em cima daquela situação, o desespero vai bater, e aí você vai tomar uma decisão que você fala, poxa, se eu tivesse esperado mais um pouco, Né? de repente tinha dado certo. Então é um processo, né, Cama? E eu gosto até de dizer que não existe tentar, não fica usando essa palavra tentar, porque quem tenta não consegue. Eu prefiro buscar. Porque o buscador é aquele que sabe onde ele quer chegar. E ele vai até ele conseguir. Então, quando você começa a usar palavras diferentes, isso também traz, né? E você que é da área, vocês que são da área do direito sabem quanto a palavra muda todo um processo. Muda todo sentido. Não é? Muda Um todo sentido. sentido. Então, assim, ao invés de falar tentar, eu vou buscar. Eu estou buscando o meu sonho, não estou tentando. Porque se eu ficar só na tentativa, no primeiro erro que acontecer, eu desisto. Vira muleta. Isso. O buscador é aquele que vai independente do que aconteça. Muito bom. Porque ele quer chegar aonde ele estabeleceu, na meta. O olhar tá no olhar objetivo. está no alvo. Não importa o que aconteça no Não trajeto. importa. O objetivo ele vai estar. Foi o que você fez. Você traçou um objetivo e disse, não importa o que aconteça, eu vou. Eu vou. E isso é muito arriscado, porque ela tinha um concurso na mão. Quem é que vai querer abrir mão de algo que está tranquilo
para algo que é um desafio a cada dia. Sim. Sim, Então, Mas tudo depende do seu perfil, né? Da chama. exato. O que você está disposto a fazer. E desse nível de inteligência que você já traz dentro de você. O quanto você já se conhecia Uhum. para saber aonde você quer chegar. E eu digo também que nada é escrito em pedra, gente. Não. Não. Nossa, A gente pode vou mudar. buscar, vou tentar. Tá, mas se daqui a 5, 10 anos eu achar que dá pra fazer o concurso, não dá. Isso. Entendeu? Porque Eu posso mudar de ideia. Uhum. E devo mudar de ideia. Sim. Que Que mudar bom, de né? ideia é saudável. Sim. A questão é se eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. aí não dá. Aí realmente Aí sempre não dá. Gabriela não dá, né? Não dá. Mas eu posso mudar. Sim. E devo fazer isso. Né? Os meus irmãos sempre falaram, principalmente a minha irmã. Nossa, meus amigos dizem, você cada dia está de um jeito. E você às vezes muda alguma opinião que você tinha e você mudou. Eu falei, graças a Deus, eu quero sempre continuar assim. Sim. É, Não quero manter a mesma ideia. é aquela famosa. Porque a ideia que eu tinha com 20 anos, eu não tenho hoje. Não tem como. É impossível. Não tem como. Mas é Então- porque é confortável pro outro sempre saber em que ponto vai te encontrar. Ter a certeza que te conhece daquele Perfeito, vai te mesmo encontrar daquele jeito. Perfeito. Então incomoda quando te vê fora de zona de conforto ou num formato, num jeito de que ela desconhece. Aquilo Uhum. cria estranheza. Mas é o que eu sempre digo, você não atualiza o documento? Sim. Se o documento estiver vencido, você não vai lá, não vai trocar? Por que você não atualiza o seu modo de ver e de pensar? É muito importante. Isso é Isso é uma atualização analogia de maravilhosa. identidade. Mas é. Né? Como que você vai ficar o tempo todo pensando num sonho que você tinha com 20 anos? Pode ser que você não... E é Não tem preso mais. àquela projeção, porque às vezes a gente se prende àquela ideia e que hoje não faz sentido, mas você fica preso, agarrado Você ali. vira escravo Isso. disso, né? Vira e E como a sofre. Amanda falou, por conta da opinião do outro, eu vou ter que seguir esse sonho. Uhum. Porque com 20 anos eu contei para aquela turma qual era o meu sonho, eu vou ter que fazê-lo. Vou ter que cumprir minha palavra. Vou ter É. que cumprir a minha palavra. Não. Não precisa, não tem Ah, ninguém. Você não deve nada a ninguém, inclusive. Exatamente. A palavra é comigo, né? É. O acordo é comigo, porque a responsabilidade daquilo que eu estou decidindo também é minha. Uhum. Muito bom. Muito Né? bom. E eu ouvi uma afirmação positiva essa semana, que você falou sobre mudança, né? A afirmação falava assim, mudança é um aspecto natural da vida. Isso. Eu escolho vida, eu escolho viver. Porque enquanto a gente tá vivendo, muda. Somos mutantes, Tem que né, mudar. gente? Tem que mudar. Não Um dia tá tem como. chovendo, um dia tá sol, outro tá nublado. Muda. E a gente precisa acompanhar isso, porque mudança acho que é evolução, né? Com A gente Eu vai vejo evoluir. dessa forma também. Mudança e evolução. Muito bom, gente. Um papo profundo mesmo. Maeli, você pode falar um pouco como você trabalha para garantir que esse conhecimento seja sempre colocado em prática, tanto na sua vida pessoal quanto profissional? Então, pessoalmente, todos os dias fazendo práticas. Não tem jeito. Ferramentas. Porque a mudança vem também para gente que está numa caminhada aí, vamos dizer assim, mais sólida. Você não está sempre igual. Sim. Tem dia que você está triste, tem dia que você está preocupada, tem dia que você está de TPM, outro dia com outras tantas coisas, né, que vão acontecendo. Então, a minha rotina é fazer uma atividade física de manhã, que eu faço, por incrível que pareça, dentro da garagem da casa que eu moro. Porque eu não tenho tempo para fazer em outro horário. Então, eu corro ali. Porque eu acho que quando você quer, você não tem lugar. Você dá não um quer estar jeito. vendo a praia, você quer fazer. Então, essa é a rotina inicial. Acordo bem cedo, vou para essa prática, faço sempre práticas espirituais, o que eu chamo de práticas espirituais. Uma leitura Uhum. que me fortaleça, algo que me traga um pensamento positivo. E aí, no decorrer do dia, eu dou sempre uma lida em alguma... Eu estou sempre estudando, gente, em qualquer período do dia. Ai, não estou só, que Você felicidade. vai me pegar estudando em qualquer... É por isso que ela nos escolheu. Para fazermos juntas. Que felicidade. Em qualquer momento do dia eu estou estudando. Então, isso me mantém num lugar de higienização mental, de Uhum. coisas novas. Então, as práticas podem ser me olhar no espelho, escrever frases afirmativas para mim, ou dizer isso em frente ao espelho, é uma coisa que eu faço. E no meu trabalho, na mentoria, é o que eu falo para as minhas mentoradas, né? Você precisa ter uma prática diária. Uhum.
Precisa ter, não adianta. Não dá para você deixar a sua mente pensar o que quer. E a gente é bombardeado de tanta informação, muitas vezes negativa. Uma coisa que eu cortei de mim foi televisão por isso. Porque Eu não assisto, eu há muitos também. Porque anos. não dá. Você é bombardeado, você entra. Acho que no período da pandemia foi que eu me dei conta disso. Eu entrei numa crise de pânico Cara, por conta do número de mortes que tinha por dia. Sim. E aí você falava, meu Deus, acho que daqui a pouco sou eu, daqui a pouco é minha mãe, meu sei lá quem. Uhum. Então você começa a entrar nisso e é a mesma coisa da violência. Então, assim, Sim. você não sai de casa, você... Então, eu acho que essa higienização e esse adquirir o conhecimento positivo é importante para que a gente comece a ter outras perspectivas. E, por exemplo, né, nossa mente se expanda para aquilo que de fato faça sentido. Então, eu também tenho lido muitos livros que falam sobre autocuidado, autoconhecimento, né? E também tenho ouvido muito no Spotify afirmações positivas. Então, eu também sou essa do conhecimento. Eu falo, o direito Gosto. me deu esse gosto pelo estudo, Uhum. né? Eu sempre gostei muito de estudar, nunca tive problemas e tudo mais, mas ali é algo mais denso, né? O direito existe essa densidade ali de conhecimento. E eu falo, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Exatamente. Ninguém pode tirar. E cada dia você aprende uma coisa nova. Sempre. Se você né? estiver aberto, Se você então... estiver aberto a aprender. Então, eu digo sempre para minha audiência e sempre para quem está na mentoria comigo. Não adianta. Chegou um problema, você precisa identificar em você qual é a solução. Uhum. Ah, mas a solução vai vir do vizinho, do papai, do papagaio. Não, a Não. solução vai vir de você. Verdade. Porque quando você se deixa levar pelo que o outro está dizendo, muitas das vezes você não toma a melhor decisão para você. Sim. E aí lá na frente você vai se arrepender. Porque não era aquilo. É. Né? Então, eu acredito numa prática de inteligência espiritual diária. A inteligência não pode faltar. Então, se eu tenho ali o QI, que é a inteligência intelectual, se eu tenho o QE, que é a inteligência emocional, por que não a inteligência espiritual? Nossa, acho Por que que tem que não virar usar? matéria. É. Né? Por Matéria que de não usar faculdade. tudo isso ao meu favor? Já que todas essas inteligências são inatas em mim. E que o que eu preciso fazer? Fomentá-las. Deixá-las crescer Uhum. dentro de mim. Mostrar. Então, como é que eu faço isso? Praticando. Praticando Tudo. aquilo que verdadeiramente para você faz sentido. Pode ser uma oração, pode ser a meditação, pode ser uma caminhada, pode ser o mindfulness, que é essa presença plena. Né? Um bom livro é O Poder do Agora, é maravilhoso esse livro. Já. Muda a vida, É né? muito bom. Vira o jogo. Eu vou anotar também já. E a gente pode fazer isso diariamente sem querer, veja bem, sem querer que eu fique zen e plena o tempo inteiro. Isso é um A ser Maëlle humano. também sente raiva, ela sente tristeza, né? Ela tá irritada com alguma coisa, ela tem ansiedade, um certo nível é necessário que você tenha. Então, não adianta você querer um platô de emoções. Sim. Você não Inteligência existe. espiritual não é você ser perfeito, não, Não. sentir, na verdade. Não. É Muito pelo buscar. contrário. É você sentir o que a vida traz sem se abalar com isso. Perfeito. Então, esse é o ponto. Eu vou sentir, sim, esse momento, essa conversa. Vou perceber esse ambiente, vou conversar, vou trocar. E eu tô aqui, sentindo tudo isso. Mas o que está acontecendo fora não está mexendo com o que está dentro de mim. Esse é o ganho. É um equilíbrio. É o equilíbrio. Equilíbrio. Exatamente. Muito bom. Ai. Vamos se preparando, deixa vocês respirando um pouco. No próximo bloco, a gente vai falar sobre uma dinâmica pessoal, meio que bate e volta, assim. Perguntas e respostas rápidas. Sim. Antes eu falar um pouquinho pro pessoal de casa, sobre quem faz o podcast acontecer. A primeira empresa, né, Trisago, que patrocina o podcast. Também quero agradecer a produtora 4, que produz o podcast, que tá fazendo as publicações aí no YouTube, no Spotify. Estamos no Spotify agora. Incrível. Então, a gente tá sempre evoluindo. Então, muito obrigada a você aí de casa. O QR Code vai passar aqui na tela pra vocês. Sigam, entrem em contato. Sigam essas maravilhosas, por favor, gente. E adquiram mentorias, cursos, o livro. Tudo que vocês precisarem, porque, como a gente falou, conhecimento é poder. Conhecimento é independência. É crescimento, é equilíbrio. Então, só tem coisas boas a agregar, né? Então, vamos lá para esse episódio. Maëlle, quando você não está ajudando outras pessoas, como você gosta de passar o seu tempo livre? Eu amo ler.
Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas também gosto de fazer crochê. Ah, bom, delícia. gosto É um também. hobby gostoso. Tudo bem tranquilo, né? Tudo bem, Zé? Crochê é terapia, né? É, também E uma durante terapia. muito tempo da minha vida, eu achei que essa seria a minha carreira. Eu jurava que eu seria artesã. Sim. E que era com isso que eu ia me lançar, que eu ia ganhar dinheiro, que eu ia monetizar, Aham. que eu ia, bom, né? E aí, quando eu comecei a fazer o processo da mentoria, eu descobri que não. Olha, não é. Não é bem isso. Acho que é outra coisa. Acho que, na verdade, eu já sou mentora e não estou sabendo, né? Já consigo Sempre é lidar isso. bem com o público, de ouvir e devolver. Muito bem. Então, quando eu não estou ajudando alguém, eu estou nesse processo interno, estudando, lendo, fazendo um crochê ali. Vai ser um momento Realmente de Se hobby, nutrindo, né? É. Não, engraçado, eu acho lindo o crochê. Minha avó fazia muito. Inclusive, quando eu era criança, eu aprendi a dar uns pontos, assim, nem lembro mais. Ah. Mas eu acho muito incrível, eu acho um trabalho lindo, Uhum. Sim. de fato, e acho que é terapêutico mesmo. Você fica ali muito. fazendo Não é? os pontinhos, gente, é maravilhoso, muito bom. Amanda, onde você se vê daqui a 5 anos? Referência para empresárias e empreendedoras que querem se formalizar, regularizar e proteger suas empresas, seu legado, sua reputação. Uma mãe feliz de ter, sabe, assim, de poder proporcionar para Antônia muitas coisas que eu não tive, e não estou falando de bens materiais, sabe, de passar valores para ela. Presença também é muito importante. Presença, qualidade, poder proporcionar uma qualidade de vida, sabe? Assim, então, isso para mim é de suma importância, e educação, que é algo assim que, nossa, eu tenho recursos para poder potencializar, né, o conhecimento nela, em tudo que ela quiser fazer, que ela optar por fazer. Porque se eu tivesse essa injeção, esse investimento com relação ao conhecimento lá atrás, eu acho que, nossa, teria muito mais diferença para mim. Teria alavancado muito mais. Sim. Mas é bom que te deu, como a Maília falou, inteligência, né? E eu acho que é isso, a gente sempre aprende e passa pra frente desejando algo melhor do que a gente teve, do que a gente pôde proporcionar, Uhum. mas por conta dessa consciência que a gente vai criando, né? Sim. Isso é muito importante. Maília, sua frase é: vida é mais que a obra. É. O que significa? Como você enxerga essa mensagem? A vida é mais que a obra, porque a vida é surpreendente. Ela muda o tempo inteiro. Então, uma obra, eu começo e acabo. A pessoa que fez esse copo, ela começou e terminou. A obra está aqui. A vida não. A vida, ela é dinâmica. A cada momento eu estou construindo a vida, né? E a vida perpassa por nós. A vida não está comigo no sentido de que eu tenho controle das coisas. E isso é uma outra questão que muitas pessoas se perdem, querendo controlar a vida. Você não controla a vida, porque a vida é viva. E ela perpassa por mim. Então, a vida é muito mais do que a obra, porque ela não acaba. Eu posso hoje tomar um rumo e estar muito bem, muito feliz, e amanhã acordar e decidir um novo rumo. E está tudo bem também. Não tem certo e errado no sentido maior Sim. da vida, né? No sentido maior da vida, o que importa é que você trace o seu caminho e seja feliz nele. Então, por isso que, para mim, a vida é mais do que a obra. Porque a obra ela vai estar acabada, encerrada. A vida, não. Muito bom, Uau. perfeito. Uau, né? Uau. Amanda, a frase mais conhecida: coisas boas acontecem para que elas se movimentam e executam. Sim. Como isso tem impactado sua vida e vida de outras pessoas que passam por você no empreendedorismo? Desde os 12 faz toda a diferença para mim, porque se eu não tivesse internalizado isso, né, movimento e execução como parte de mim, eu não estaria aqui. Com certeza não. Então, conhecimento é poder, mas quando ele é aplicado e quando ele é compartilhado, melhor ainda. E é o que eu faço com as minhas clientes, com essas empresárias incríveis, com negócios maravilhosos e que começam a descobrir que depende delas, né? A resposta não está no outro. Que burocracia pode parecer difícil, ela tem essa crença, mas que ela pode contar com a minha ajuda na jornada dela para simplificar isso e mudar esse cenário dali
em diante. Então, que ela se movimente e execute enquanto constrói riqueza e legado. Muito bom, muito bom. Estamos indo para considerações finais. Passou rápido. Passou rápido, né? Mas foi muito profundo, muito rico. Já quero vocês na parte 2, tá? Em novembro a gente tem nova temporada, porque a gente tem muita coisa pra falar dos dois temas. Muita coisa pra falar. Mas eu quero que agora vocês deixem um recado com vocês. Deixem um recado de como as pessoas podem desmistificar, por exemplo, a inteligência espiritual, da religiosidade, Amanda, inteligência burocrática, da chatice, papelada, burocracia, lei, né? Coisas, crenças limitantes. Então, quero deixar vocês à vontade para dar um recado, uma sugestão, compartilhar também serviço, produto de vocês. Sim. Fiquem à vontade. Eu acho que a maior questão com a inteligência espiritual é realmente o que você disse, é dissociar esse termo da religião. Uhum. Então, como que você pode identificar isso dentro de você? Sabendo o seu sentido de vida. Identificando dentro de você essa centelha que há em você, essa chama que há dentro de você, independente do que está fora. Então, se você acredita em Deus, ok. Se você não acredita, também ok. Dá pra Porque usar. essa inteligência, ela te pertence. Ela não está condicionada. Você só tem a inteligência se você estiver numa religião, se você for religioso. Não. Quando você tem a religiosidade, isso vai agregar, vai somar. Sim. Porque você vai utilizar a religião de forma muito mais inteligente, inclusive. Sem essas crenças, às vezes, que limitam tanto. Então, a dica que eu daria para quem está nos ouvindo é: perceba que você tem uma inteligência que vai para além da sua razão. E como diz um escritor que eu gosto, que é o Eckhart Tolle, as decisões e os problemas que você tem foram criados pela sua inteligência racional. Mas você não soluciona esses problemas com ela. Você soluciona esses problemas com aquilo que você traz dentro de você. E o que você traz dentro de você é a inteligência espiritual. Perfeito. Juntando aí com as emoções, obviamente, que tem o seu papel, né? Fundamental, porque você não tem como dissociar uma da outra. É um triângulo amoroso entre essas três inteligências para que você possa performar e seguir adiante. Então, na mentoria, eu trabalho exatamente assim, para quem chega na mentoria. Primeiro passo, autoconhecimento. Mas eu estou pensando numa transição de carreira e tem que falar de autoconhecimento? Sim. Porque se você não se conhece, você não sabe para onde você quer ir. E para onde eu quiser te levar, tá tudo bem. Não é assim. É. Então, na mentoria, sim, o livro vai falar de inteligência espiritual. E você, está no capítulo 4, o livro é Você é Útil. Como usar as suas habilidades para gerar riqueza. Como é que você usa tudo que você tem para gerar a vida que você quer. E, obviamente, isso está tudo lá no link da bio, que eu tenho no meu Instagram, Maeli Moço. E aí você pode acessar, tem o e-book dos dois, do livro físico, tanto do e-book que eu fiz, que é Despertando a Inteligência Espiritual, e também a mentoria, treinamento, palestra, tá tudo lá. Muito bom. Muito obrigada, Maeli, de verdade. Incrível. Eu que agradeço. Em êxtase, muito em né? paz, tô muito em paz. Amanda, sua vez. Bem, vou repetir, né, que coisas boas acontecem para aquelas que se movimentam e executam. Que você que é empresária, que se enxerga como empresária, ou que você que também se enxerga ainda como empreendedora, porque não tem uma empresa, porque não tem um CNPJ, sou autônoma, né? Nem empreendedora nem empresária, sou autônoma, me considero uma autônoma, como eu ouvi recentemente no direct. Eu mandei a minha empresa pequena, então eu sou autônoma, eu presto um serviço e tá tudo bem. E a gente foi conversar ali para que eu também desse a minha visão para ela de fora de como eu a enxergo, e também trazendo essa concepção para que ela pudesse refletir sobre empreendedora e empresária, né? Ser empresária vai muito além de ter um CNPJ, é arcar com decisões tomadas. Quando a gente decide empreender, a gente está buscando ali atender um propósito, um objetivo da nossa vida, mas também enriquecer através dele, ter liberdades que são
múltiplas. Só que para isso a gente precisa tomar decisão, sustentar essa decisão e precisa estruturar, né? Até porque quando empreendemos estamos lidando com o outro, com outras vidas, com outros sonhos, com, enfim, né? É vida, legado e reputação de outra pessoa. Então eu costumo dizer também que para além de burocracia, eu lido com sonhos. Eu lido com vidas. É o nome de uma empresária que está do outro lado. É a vida dela que está do outro lado. A vida dela que impacta outros. Que impacta outros. Então, que haja essa responsabilidade consigo e com o outro, de se formalizar, sair da informalidade, abrir um CNPJ, entender o que precisa ser feito. Ter uma postura, né? Ter uma postura, ter a autorresponsabilidade, falar, olha, eu preciso fazer isso porque eu trazendo estrutura para o meu negócio, respeito também com as pessoas que dependem, né, do que eu faço, que esperam o melhor de mim, esperam uma qualidade, uma segurança na minha entrega, né, com aquilo que se vai receber, com aquilo que se vai ser prestado ou vendido. Sim. Então, você que tem alguma crença ainda com relação a isso, a burocracia é muito chata e tudo mais, conte comigo, né? Não importa a fase que você estiver, para que eu simplifique a burocracia para você na vida e nos negócios, porque na gestão empresarial a gente acaba... Não tem como falar de empresa sem falar da empresária, sem falar do CPF. Né? A gente até muitas vezes tenta separar, mas não tem como falar de CNPJ sem falar de CPF. Então, eu sempre falo que eu simplifico ali a burocracia na vida e nos negócios, porque os dois estão entrelaçados. Então, conte comigo na sua jornada. Muito bom, Amanda, perfeito, gente, muito, muito, muito obrigada. Assim, eu acho que vocês falaram isso, a importância do se encontrar, do autoconhecer e também do profissionalizar. Porque muitas vezes, acho que esse impacto eu me vejo como um negocinho, me vejo como um inho, faz com que você não seja um buscador. Faz com que você não encontre a chama, porque você está sempre no diminutivo, na crença de ouvir o outro. Então, o que vocês trouxeram aqui foi extremamente importante. Eu espero que a gente possa falar disso muito mais vezes aqui no BDE. Vai ser um prazer ter vocês aqui. Muito, muito obrigada. Espero que tenham gostado desse papo profundo e cheio de energia. E você que está aí de casa, obrigado por ter ficado até o final. Nos vemos na próxima temporada. Mas acompanhe as redes que com certeza vai ter muita novidade. Tchau, tchau, gente.